Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, aqui é a irmã Júlia e eu gostaria de estar trazendo mais uma palavra ao coração de cada um de vocês. Bom, essa palavra se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corriges, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Bom, meus irmãos, os irmãos sabem, né, o tema dessa pregação e eu gostaria de falar sobre isso, sobre esse tema, assim, né, sobre julgar, sobre apontar o dedo, né, pro pecado do seu irmão e etc, né, esse assunto que as pessoas, elas falam tanto, um assunto que as pessoas olham e falam, não, mas isso é pecado, isso é errado, você tem que ficar calado, você não pode falar nada. Perdoa o barulho, irmão, que eu tô aqui perto da rua. Então, meus irmãos, aqui na carta de 1ª e 2ª Timóteo, Paulo ele vai aconselhar esse jovem Timóteo. E se você ler as cartas de 1ª e 2ª Timóteo, você vai perceber que Paulo vai falar muito de falsos mestres, de falsas doutrinas. Paulo ele vai falar muito para Timóteo perseverar em ensinar, em corrigir, ele ensinar o que é certo, ser uma pessoa santa, aconselhar ao próximo. Paulo ele vai dar esse tipo de conselho para Timóteo, né? E no capítulo 4, nós vemos aqui que Paulo, ele aconselha Timóteo que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, com toda longanimidade e ensino. Irmãos, Paulo está falando para Timóteo, olha, você deve corrigir, você deve repreender, você deve exortar com toda a longanimidade e doutrina. Irmãos, essa é uma palavra muito importante, porque quando uma pessoa, ela olha para você e fala assim, não, mas você está me julgando, não, mas você não tem direito de falar nada, não, mas o único que pode me julgar é Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, exortar, corrigir, repreender, não é você julgar igual o julgamento de Deus. O julgamento de Deus é bem diferente, irmãos. Mas isso daqui é um conselho que você está dando pro seu irmão que está caminhando pro inferno por causa de algum pecado na sua vida, por causa de alguma iniquidade. E aí Paulo vai falar o porquê para Timóteo que ele tem que continuar corrigindo, repreendendo, pregando, exortando. Por quê? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, irmãos, Paulo ele já está explicando para Timóteo, você tem que continuar fazendo isso, porque vai vir tempo que eles não vão suportar, eles vão ter coceira nos ouvidos, eles vão fazer aquilo que é só conforme a sua vontade, o seu desejo, a sua concupiscência. Então, meus irmãos, assim como Paulo, não é porque a gente está nos fins dos tempos de Timóteo, não, que a gente, hoje agora as pessoas já estão corrompidas, as pessoas já não suportam a doutrina, as pessoas dizem aquilo que eu vou parar de pregar, não, ainda mais agora que nós temos que pregar, porque tem almas perecendo por causa de falsos ensinos, por causa de falsos pastores e mestres disfarçados de ovelha, irmãos, que ainda são lobos e ainda às vezes estão até mais enganados ainda, achando que o Espírito Santo está sobre a sua vida, mas não está, mas é um espírito maligno de adivinhação. É isso que está acontecendo nos dias de hoje, e ainda mais hoje que nós precisamos pregar, porque hoje é os últimos tempos que está descrito aqui nesse capítulo 4, e por isso Paulo falou para Timóteo pregar, porque isso aconteceria. Então nós, aleluia, principalmente temos ainda mais obrigação de pregar nos dias de hoje. E quando nosso irmão errar, falhar, pecar, não uma falha, porque falha, somos falhos, né, irmãos? Mas uma iniquidade, a pessoa começa a errar, acostumar com o pecado, começa a acreditar em falsos ensinos, falsas doutrinas, nós temos que chegar com longanimidade, irmãos, com paciência ali com aquela pessoa, com mansidão, né? Com mansidão. Capítulo 2, versículo 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. A gente tem que chegar com mansidão, com amor, porque não é pra mim sair pregando pro meu irmão por causa que eu tenho raiva dele, porque eu tô com ódio dele, ou porque eu não gosto desse irmão, então eu tenho que xingar mesmo, ficar falando mesmo, não.
Não é assim, irmãos. Você tem que chegar com amor, com mansidão, com carinho, pensando na alma daquela pessoa e nada mais. Porque se você chegar na carne, irmão, por causa de ira, por causa de qualquer motivo que não seja amor pela alma dele, então quem tá errado é você. Entendeu? E você vai pregar. Ah, mas aquela pessoa não vai aceitar. Quanto tempo ela tá desse jeito, não sei o que, você não sabe. Irmãos, vocês não sabem. Quantas pessoas, irmãos, já contaram testemunho de que saíram das igrejas mundanas, das igrejas onde tem doutrinas de demônios, descobriram a verdade através, quem sabe, de uma pregação, né? De uma experiência com Deus e começaram a se consertar e conhecer o verdadeiro ensino do Senhor. Então, é igual nesse versículo 25. Ele fala não somente para a gente instruir com mansidão os que resistem, mas ele vai falar aqui, ó, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Porque uma pessoa assim, irmãos, quem comete pecado, ele é escravo do pecado, como disse Jesus. A pessoa, quando ela é liberta de algo, é liberta do pecado, das correntes de Satanás, entendeu? Então ela tá presa. Ela tá presa porque ela não consegue resistir ao pecado, ela tá sendo escrava do pecado, não consegue largar. É um ciclo que ela sempre faz. É uma iniquidade, irmãos, entendeu? Ela é como vício, irmãos. As pessoas não conseguem largar porque ela precisa daquilo. Entendeu, irmãos? Ela precisa, por isso que muitas pessoas têm muita dificuldade de abandonar. E por isso que tem muita gente ainda lá no mundo. Por quê? Porque olha para a igreja e fala, não vou conseguir, porque eu tenho que abandonar isso, abandonar aquilo. Porque estão presas, irmãos, estão sendo escravizadas pelo pecado. Mas Jesus, ele veio para libertar as almas, os cativos, os oprimidos. E nós somos vasos para sermos usados em suas mãos. Só que, irmãos, não se prega, como eu disse, na carne, e não se prega também falando na orelha da pessoa. Isso não existe. Não existe. A Bíblia fala assim, que se você pregar e a pessoa não aceitar, você sacode o pó do seu pé e você vai embora. Porque a pessoa já ouviu uma vez, não adianta. Agora nós temos que ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Se Deus vai conceder essa pessoa se arrepender, porque é o Espírito Santo que vai lá e trabalhar no coração daquela pessoa. Se é o Espírito Santo, irmão, até as nossas palavras são vãs. Porque também foi ele que nos convenceu. Então, a gente tem que pregar com a esperança de que Deus vai lá e vai conceder à pessoa um arrependimento. E essa pessoa vai vir para os caminhos do Senhor. Entendeu, minha igreja? Então, pensem nisso. Mansidão não é na carne. Você deve sim. Meu irmão tá errando, tá falhando, eu preciso falar com ele. A minha irmã tá vestindo isso, ou usando isso, ou minha irmã tá falando palavrão, ou o irmão tá fazendo isso com a esposa, ou sei lá o quê. Irmãos, corrija. Irmãos, exorte. Irmãos, com mansidão, longanimidade, paciência. Não importa se você acha ou não que Deus ele vai convencer aquela pessoa ou entregar lá arrependimento, não. Você tem obrigação de fazer isso, principalmente nos dias de hoje. Toda a escritura, ó, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tá vendo, irmão? Cada um ensinar um ao outro, cada um repreender e corrigir um ao outro, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É assim. Irmãos, o novo convertido sem ensino, ele não vai entender. Ele vai ler a Bíblia e não vai conseguir entender. É por isso que Deus chamou alguém para ensinar, e ele vai atrás dessa pessoa que foi chamada para ensinar. Ele vai ouvir ensino de gente espiritual. Na internet, na rádio, seja lá como for, ele vai ouvir, ele vai ser edificado, aí que ele vai começar a entender. Mas se ninguém ensinar para ele, irmãos, porque não pode julgar, não é isso e aquilo, então como é que ele vai conhecer, chegar ao conhecimento da verdade? Como é que ele vai saber que aquilo que ele está fazendo é errado? De repente a pessoa, por um momento, ele não entra na carne, se rebela, aí chega outra pessoa. Olha, irmão, isso, não pode isso, você está fazendo errado, se você continuar, você vai pro inferno. Às vezes a pessoa dá um baque nela, realmente. Abaixa a cabeça e fala, realmente. E aí, novamente, ela volta a andar em retidão. Irmãos, isso existe, isso não é impossível. Entendeu, meus irmãos? Desculpa pelos barulhos aqui, é porque eu tô na casa de um parente da minha família, né? E é idoso, né? Os irmãos entendem. Mas, enfim.
E agora, para ninguém falar assim que isso estava sendo dirigido somente a homens ou somente a Timóteo, né? Nós vamos ler Hebreus capítulo 3, versículo 13. E Paulo em Hebreus, né, a igreja ali, ele estava falando aos irmãos, tá? Ele estava falando aos irmãos da igreja, ao povo santo. E aí no versículo 13 ele vai dizer bem assim: Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Tá vendo, irmãos? A gente deve exortar, corrigir e ensinar, aconselhar os nossos irmãos para que nenhum deles se endureça pelo engano do pecado. Ah, mas e quando Jesus falou assim que não julgueis para que não sejais julgados, etc. Irmãos, Jesus estava falando de um julgamento hipócrita, porque depois ele vai falar assim, lê lá, depois ele vai falar assim, que você primeiro tira do seu olho, depois você vai tirar do seu irmão. Então é necessário que você primeiro se purifique, seja vaso de honra, purificado de todas as coisas para poder pregar, para poder ensinar, para ter bom testemunho, para ninguém depois falar para você, ah, mas você faz isso, você faz aquilo, entendeu? Porque aí vai ficar feio para você. Vai ficar feio para você. Então, exortava os outros todos os dias, irmãos, a qualquer momento. Ah, é o irmão que eu vou no Facebook, vai lá no particular dele. É o irmão que eu vou no Instagram, ou é isso, ou é aquilo, é o irmão da igreja, é meu pastor. Irmãos, vai lá, são almas, são pessoas que precisam. Vai lá. Deus te deu ousadia, espírito de ousadia, não de temor. Peça a Deus, Senhor, me dá ousadia. Me dá ousadia. Peça a Deus sabedoria para você falar do jeito certo, na hora certa, com as pessoas certas, em meio às situações certas, irmãos, porque cada momento é um momento. Vai ter momentos, irmãos, que vocês vão ter que fazer. Vai ter momentos, irmãos, que você vai ter que fazer, como Paulo fez com Pedro, apontou o dedo e falou assim, você, isso, aquilo, com dureza, irmãos, com palavras duras. Vai ter momentos que vai ser necessário, porque a pessoa vai ser tão sem vergonha, que você vai ter que falar dessa maneira, mas você vai falar, porque é tua obrigação. Essa é tua obrigação como um cristão, de não deixar o seu irmão enganado, confundido, só porque ninguém quer pregar, ninguém quer falar. Então você pode sim, você tem um dever sim, senão esses versículos não são válidos mais de nada. Então Paulo estava dirigindo aqui sua igreja e disse, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Esse é o motivo, tem dois motivos para que os seus irmãos não fiquem presos ao laços de Satanás, ao pecado, à iniquidade, talvez por falta de conhecimento ou até mesmo por um momento de fraqueza. E também por causa dos ensinos mentirosos, demoníacos que existem nos dias de hoje. E lembre-se, irmãos, crescer na graça e no conhecimento. Conhecimento, ler a Bíblia, não somente ler a Bíblia e interpretar do seu jeito. Deus deixou a gente para ensinar, vai atrás de ensino, vai procurar ensinos de pessoas, irmãos, que são espirituais segundo a palavra de Deus. Vai lá, tem até um canal que eu vou falar para os irmãos, é muito bom, a Igreja da Fé Apostólica, os ensinos são maravilhosos, principalmente os vídeos antigos, irmãos, é uma benção, de verdade, é o irmão que fazia os ensinos da Deus e Amor. E eu aprendi muito, dá para aprender muito se você tem vontade, se você quer pregar, se você não quer ser envergonhado na hora de falar e alguém contradizer você e você ficar, ai meu Deus, e agora o que eu falo? Vai lá, vai aprender, vai acrescentar o seu conhecimento. Vai acrescentar o seu conhecimento, vai aprofundar na Bíblia. Pega uma Bíblia de estudo confiável, irmãos, e vai estudar. Vai procurar o significado das palavras originais, vai estudar a Bíblia. Porque não é só você ler, interpretar do seu jeito, do jeito que está escrito aqui, não, você tem que entender. Porque se você ler o livro de Isaías, irmãos, e você não souber Isaías, Jeremias, Ezequiel, etc., e não entender, e não saber por que aquilo estava acontecendo, quem é o povo de Israel, por que aquilo estava acontecendo, não sei o quê. Aí você vai ficar perdido, porque você não tem nenhum conhecimento histórico. Então, vai estudar, irmãos, a Bíblia, entendeu? Ah, Apocalipse, eu vou ler Apocalipse, irmãos, é muito difícil entender Apocalipse só de ler assim. Vai procurar ensino, vai ler uma Bíblia de ensino, tá? Não é só ler. Não é só ler, passar o olho aqui, não. Bíblia é um livro que você estuda, você se aprofunda, acrescenta o seu conhecimento para você pregar. Não para se exaltar, não para ser soberbo, nada disso. Mas para você conseguir pregar. Ter conhecimento suficiente para pregar para aqueles que estão resistindo à verdade, à sã doutrina do Senhor.
Então, meus irmãos, é esta palavra que eu deixo para os irmãos. Por favor, não deixe de exortar, corrigir, ensinar os seus irmãos, porque isso é muito importante, irmãos. É muito importante para que almas não fiquem perecendo aí e você calado. Então, não é cuidar da sua vida, você tem que cuidar sim da vida do seu irmão. Não é para você ficar fuxicando, fofocando, não. É para você ajudar o seu irmão. Não aceitou? Amém. Acabou, não tenho mais o que dizer para você, não tenho mais o que falar. Você vai aconselhar, você vai pregar. Amém? Então, é essa palavra que eu gostaria de trazer para vocês dessa vez e que vocês possam receber no coração de vocês. Compartilhem para mais pessoas que vocês querem que também saibam disso, que vocês, se vocês querem também que as outras pessoas voltem a ter esse costume de exortar, corrigir, ensinar, aconselhar os nossos irmãos sem medo, julgando segundo a reta justiça, manda lá para essa pessoa, para a pessoa que fala que julgar é pecado, que isso e aquilo. Irmãos, manda lá para aquela pessoa com coragem, irmão, coragem. Amém? Essa é a tua obrigação. Receba esta palavra e fica com Deus. E meu irmão apareceu ali, mas amém, né, gente? Todo mundo lá, tá vendo a benção ali? Mas Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo.